aí, pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva para falar de banca. E a banca escolhida para este vídeo é VUNESP, banca vinculada à Universidade Estadual Paulista e que tradicionalmente vem realizando aí as provas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tem se expandido, né? Era bem tradicional ali para São Paulo, mas tem feito concursos aí no país inteiro. Aliás, VUNESP, aquela banca responsável oficialmente pela correção da redação do Enem. Então, vamos dar uma olhadinha. O que a gente tem que saber sobre essa banca para fazer uma boa prova discursiva? Vamos lá? Separei algumas informações importantes que vão nos ajudar a desvendar um pouquinho dessa banca aí, que, como eu disse, é vinculada à Universidade Estadual Paulista. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Bancas vinculadas à universidade são sempre boas bancas. Por quê? Porque já está ali bem familiarizado com um processo de seleção em função de vestibulares. São bancas que tendem a manter-se atuais. Por quê? Porque está dentro da universidade, então é uma boa pedida, principalmente se você vai fazer um concurso de uma banca que você nunca ouviu falar. Então, viu que é uma banca vinculada a uma universidade ou uma fundação de renome, ó, vai tranquilo que vai dar tudo certo, ok? Voltando aqui para a VUNESP, né? Banca vinculada aí à Universidade Estadual Paulista, então tem tradição em vestibular e agora está trabalhando com concurso e abraçou aí o Enem, né? Para muitos candidatos, a VUNESP, ela é conhecida principalmente em função de gostar aí de textos longos e variados para as suas provas. Então, vai fazer a prova da VUNESP, já vai se preparando para encontrar aí textos diversificados, tirinhas, charges, notícias, textos, fragmentos desinformativos, textos literários. Gosta dessa diversidade, é uma banca bastante plural em relação a essa questão da tipologia textual. Então, né, para você estar bem preparado para esse tipo de banca, já sabe que tem que ler bastante e quando o assunto é discursivo, escrever bastante. Então, para superar a prova discursiva organizada pela VUNESP, você precisa, mas precisa praticar, assim, sempre, sempre. Você já pode começar a praticar agora. Se você tem uma pergunta, deixa aí no espaço aí de comentários do YouTube, já tece um comentário, ele já está praticando. Tá certo? Aproveite, se você não está inscrito no canal, se inscreve para receber sempre as novidades aí em primeira mão. A gente está sempre trabalhando para levar novidade para você. Aliás, se a prova discursiva da VUNESP, se eu coloquei aqui, ó, tem que praticar. Por que será que tem que praticar? Vamos entender um pouquinho como são essas provas. Olha só, as provas da VUNESP, né, os temas de redação, geralmente vêm como pergunta. Opa, aí tá fácil? Aí tá fácil, por quê? Porque se o tema da redação vem em forma de pergunta, você já sabe que a sua redação precisa se constituir como uma resposta. Aliás, a CES-Gran-Rio também costuma colocar perguntas como tema de redação, diferente da FCC, que costuma colocar afirmações. Então veja como é importante você conhecer as diferentes bancas para saber como você vai se portar diante dessa proposta. Então, se você está diante de uma Fundação Carlos Chagas, que costuma colocar, quando coloca uma temática, costuma colocar como afirmativa, você já sabe que, de repente, uma boa estratégia é transformar essa afirmativa em uma pergunta, buscar a resposta para poder encontrar um direcionamento, uma estratégia. Para a VUNESP já vem como pergunta, então você já sabe que o corretor está esperando o quê? Uma resposta. Aí lembra daquele negócio da escola lá, dê uma resposta completa, como assim? Não vai começar o seu texto com sim ou não, né? Já sabe que tem que trabalhar com a ideia de contextualizar qual foi o questionamento para o seu avaliador saber que tipo de resposta você está dando. Que mais, ó, tem mais coisas, que mais que você tem que saber sobre a prova discursiva? Então, além do tema de redação, geralmente vir em forma de pergunta, né? Ele também vai trazer textos motivadores. Só que os textos motivadores presentes nas provas da VUNESP trazem diferentes perspectivas do tema. Para você poder... Então, isso significa que ele funciona mesmo como um start, para você poder pensar, refletir e trazer suas próprias considerações em relação à temática. Diferente, por exemplo, se a gente pegar o Enem, né, já que a VUNESP é responsável pela correção do Enem. Se você pegar o Enem, todos os textos motivadores te levam a crer naquela situação que foi apresentada.
Se você pegar lá, por exemplo, o ano que caiu o tema para falar sobre os caminhos para se combater o preconceito e intolerância religiosa no Brasil, todos os textos de apoio que estavam lá eram textos que reforçavam a existência da intolerância. Então, é diferente. Quando você pega um concurso organizado pela VUNESP, você vai perceber que os textos motivadores te trazem diferentes perspectivas. É você que vai se posicionar, é você que vai escolher qual aquela que se adequa ao seu pensamento, à sua linha de raciocínio e à sua crença em relação à temática, tá? Isso é importante para você, em função disso, é importante reforçar aí o quão relevante é você ser um bom leitor e ter uma quantidade e qualidade de leituras aí bem satisfatória, tá? O gênero textual privilegiado aqui é a dissertação, né? O que é uma dissertação? Um texto em que você vai falar sobre algo. E para falar sobre algo com propriedade, você precisa ter informação, né? Como é que a VUNESP corrige os textos? A correção está dividida, organizada ali em 3 critérios, tá? O tema, né, um olhar sobre o tema, um olhar sobre a estrutura textual e sobre a expressão. Isso se parece um pouco com o que a FCC costuma fazer. Então, em linhas gerais, em relação ao tema, o que você tem que observar? O corretor vai avaliar se o seu texto está dentro do tema, ó, atende ao tema proposto, e a gente já sabe, né, que em provas de redação, fuga ao tema, 0 texto, hein? Então, um primeiro olhar voltado ao atendimento ao tema, manutenção naquilo que foi solicitado como temática do texto. Quando se observa a estrutura, e entram aqui nesse critério estrutura, o gênero dissertativo, o tipo de texto, e aqui é importante você pensar o seguinte, dentro do gênero dissertativo, você pode produzir uma dissertação expositiva, uma dissertação argumentativa. Quando você pensa no tipo de texto, como é que você construiu esse texto? Apenas apresentando informações, você simplesmente falou sobre, você expôs diferentes perspectivas da temática, ou você defendeu um ponto de vista e tentou provar esse ponto de vista como verdadeiro? Tipos diferentes. Os editais costumam trazer as explicações muito detalhadas. Eu peguei aqui brevemente para você ter uma ideia como é que funciona, mas a grande diferença vai acontecer quando você, inscrito no concurso organizado pela VUNESP, fizer a leitura do edital e entender todos esses critérios de avaliação da prova discursiva, ou alguns concursos trazem como segunda parte, aí depende sempre da prova, tá? Então, em relação à estrutura, observar ali também a questão da coerência, que é a unidade textual. Então, o que se considera aqui? Conjuntamente, porque você está falando de texto, os aspectos referentes ao gênero, tipo de texto proposto e a coerência das ideias, se aquilo que você escreveu realmente faz sentido. Então, há toda uma explanação muito mais detalhada, aí fica como tarefa para você. Se você já fez alguma prova organizada pela VUNESP, sabe bem do que eu estou falando. Se você ainda não fez, fica como tarefa para você buscar o edital de algum concurso organizado por essa banca e você vai ver todos esses elementos bem descritinhos, tá? E em relação à expressão, vai observar a coesão e a questão da modalidade, que é o uso da norma padrão. A coesão é um aspecto importante que também tem relação com a expressão, porque você usa conectivos, você usa elementos gramaticais, mecanismos linguísticos, né, para estabelecer coesão. Então, o que ele vai avaliar? Além da coesão textual, o seu domínio da norma padrão. Se você sabe fazer uso das regras do idioma, aplicar essas regras na escrita e corretamente, que é o mais importante, né? Pensando nisso tudo, vamos dar uma olhada numa proposta que foi aplicada no concurso da PM de São Paulo em 2017, que eu achei uma proposta muito legal. Temática, proposta bacana, textos motivadores legais e temática super atual. Não sei se você já ouviu falar, mas alguns restaurantes estavam proibindo a presença de crianças. Já ouviram falar sobre isso? Pois é, essa foi a temática do concurso da PM em 2017. Vamos dar uma olhada? Então, olha só. A proposta é a seguinte, vamos lá, ó. Tinha 3 textos motivadores, ok? Que é uma quantidade bacana, significativa e suficiente para você fazer uma boa produção. O primeiro texto fala, um texto que foi extraído do Nexo Jornal, né? Assinado pela Tatiana Dias. O título do texto é Como um brunch levantou um intenso debate sobre a aceitação de crianças em restaurantes. Um brunch é um lanchinho, né? E aí esse primeiro texto está falando do evento da Patrícia Bittencourt, que ela faz na casa dela esse brunch, esse lanche. E era algo que ela fazia para amigos, é uma notícia, ok? E ela colocou, né, nas considerações em relação aos convidados, por que não crianças, né?
não se permitia a entrada de menores de 14 anos, ó. E ela justificou, né, que não, que essa política de não permitir a entrada de menores de 14 anos em função de ela considerar que a casa dela é um lugar perigoso para as crianças, porque tem muita escada, não tem corrimão, não tem parapeito, então achou que aquilo não era legal para crianças, não estava disposta, né, a fazer uma adaptação, então, ó, não é ideal, então não pode vir. Uma notícia que levantou uma discussão e que nos ajuda a pensar no próximo texto, ó. Esse texto 2, assinado pela Tâmara Cauro, né, ele saiu do jornal do Caderno de Economia do UOL, se chama Restaurante pode proibir crianças? Entenda as regras para clientes e dono. E aí o texto traz, né, essa discussão. Por quê? Em função do que a Patrícia fez lá, ó, tá trazendo brunch Cantareira, que é o lanche que ela faz lá, o momento do encontro que ela faz lá na casa dela, né? O Procon de São Paulo, segundo aqui o texto, colocou que não há problema em restringir o acesso de crianças, né? Ó, desde que seja informado previamente e de forma clara. Já o advogado Gustavo Milaré Almeida, né, que é advogado e professor de Direito Civil, diz que não há uma lei específica que proíbe o estabelecimento de fazer isso, né? E que o ECA determina que não deve haver discriminação. Então, a discussão surgiu como assim, proibir, não sei o quê. Legal, esse foi o texto 2. O texto, então, aqui um outro texto que estava te dando mais informações e subsídios importantes, inclusive legais, para discutir, para você se posicionar. O terceiro texto é um texto assinado pela Vivian Faria, Crianças em Restaurantes, Mães comenta polêmica sobre proibição, que foi publicado na Gazeta do Povo, que é um jornal aqui do estado do Paraná, né? E aí a gente tem uma consultora familiar, a Renata Bermudes, que vai falar sobre isso. E para ela coloca assim que o ideal, né, seria que as pessoas respeitassem as crianças como parte da sociedade e buscassem compreender que para que elas aprendam a se comportar em determinados ambientes, elas precisam estar presentes nele. E aí tem também o comentário da Melina Pockrand, né, que coloca que a proibição, ó, proibir a presença de crianças não vai resolver a tensão entre pessoas e que abre, né, precedente para outros problemas. Então veja que são 3 textos, aquilo como eu comentei para vocês, de perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. E aí vem a pergunta para você, ó. Com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva uma dissertação, então fale sobre, né? Sobre o tema. A proibição de crianças em restaurantes é uma medida discriminatória? E aí ele quer saber o quê? A sua opinião. Então, com base nos textos motivadores, que vão ajudar você a refletir sobre a temática, dos seus conhecimentos, as suas perspectivas. Veja, o primeiro texto fala sobre uma pessoa que informou que na casa dela haveria um encontro que não era adequado para crianças, então crianças estavam proibidas. O segundo texto traz uma percepção da Constituição e do Estatuto da Criança e do Adolescente, do PROCON, Constituição e Estatuto da Criança e do Adolescente, e coloca nessa possibilidade, não, você pode restringir, não tem problema. O terceiro texto já traz uma outra possibilidade. Então, você vai se deparar com essas diferentes perspectivas, é assim que a VUNESP funciona, e vai escolher qual é a sua, qual é a perspectiva que vai casar com aquilo que você pensa. Então, você, para responder a pergunta, tem aquilo como apoio para poder refletir e estabelecer aí suas próprias considerações. Como pede uma dissertação, o uso dos argumentos pessoais são suficientes. Então, vai fazer prova da VUNESP? É esse tipo de prova que está por vir, sempre com temáticas atuais, com textos motivadores não tão curtos, atuais, isso é muito importante, e que vai abrir a você a possibilidade de se posicionar. Esquece aquele negócio de, que ponto de vista eu tenho que assumir, o mesmo que a banca tem, isso não existe quando a banca traz textos motivadores tão amplos assim, ok? Era isso que a gente tinha aqui para dividir com você, eu e todo o pessoal aqui da prova sobre VUNESP, banca bacana. Então, vai fazer concurso dessa banca? Fica de olho, essas dicas são preciosas. E fico por aqui, era isso que o que cai na prova discursiva sobre VUNESP tinha para trazer para você e nós nos encontramos no próximo programa. Um beijo grande, pessoal, até a próxima!